Meus amados irmãos, a paz do Senhor, pastor Edi, comentarista da lição deste trimestre, e agora chegamos na lição de número 12 da nossa escola dominical, lição de jovens e adultos, onde nós temos o tema da lição, acendendo a candeia e varrendo a casa. A Bíblia diz que ela se veste de coragem e dignidade e sorri para o amanhã. Provérbios capítulo 31, versículo de número 25. A nossa família é o único patrimônio que nós levaremos para a eternidade. Nós temos como objetivo geral compreender que estão valores que estão perdidos dentro da nossa casa e precisamos tomar atitudes para encontrar. Não é? O texto base se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 9, dois versículos somente, que é a base, de todo o comentário destas lições. Ou diz assim a palavra do Senhor: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acender a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: agrave-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Esse é o texto sagrado como texto base fundamental para nosso comentário nesta semana, neste domingo, não é? Onde nós vamos estar estudando sobre encontrar esses valores perdidos. Colocamos na introdução, né, que a mulher perdeu a moeda dentro de casa, ela não foi muito longe de casa para encontrar essa moeda. Assim também como muitos pais de família, o marido, a esposa, os pais, os valores que se perdem dentro da nossa casa, como, por exemplo, o amor, o respeito, o carinho, o companheirismo, a falta do tempo, né, em família, essas perdas que têm acontecido dentro do nosso próprio lar. E nós temos que, em nome do Senhor Jesus, resgatar, não é, esses valores, essas moedas valiosas que estão perdidas dentro de casa. Nós temos como tópico do número 1, acendendo a luz em casa. Por quê? Porque em Israel, por causa do fenômeno natural, não é, das tempestades de areia, as casas de Israel, elas só tinham uma janela, quando tinham. A maioria tinha somente uma porta, por causa da classe baixa da sociedade daquela época. Então nós vamos ver que mesmo durante o dia era necessário acender uma luz, uma candeia nos lares, na casa, para que se encontrasse esses valores perdidos, né? Por que nós devemos acender a candeia? Porque, não é? Para se varrer uma casa, nunca vi dizer também que uma mulher varre casa no escuro. Por que uma mulher não varre casa no escuro? Porque ela não vai enxergar. Então ela precisava acender uma luz, acender a candeia. E nós vamos ver, meus amados irmãos, não é? Que essa mulher teve que acender essa luz, por quê? Porque os nossos olhos não enxergam no escuro. Os nossos olhos é como a nossa consciência. A nossa consciência, ela não tem luz própria. Ela recebe luz da palavra do Senhor nosso Deus. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você alimenta a sua alma, quanto mais você enche a sua mente com a palavra de Deus, mais luz a tua vida terá. Não é? O subtópico do número 2 diz que a candeia estava lá, mas estava apagada. Nós corremos o risco de que essa luz, que é Jesus, estando em nossa casa, ele pode estar apagado. E em muitos lares hoje, infelizmente, Jesus está lá, mas está apagado. Talvez num cantinho da casa, onde se recorre a ele uma vez ou outra. Então esse é o perigo de nós atentarmos para acender a luz dentro de casa, porque eu coloquei aqui que Jesus pode estar em muitos lares, mas ele pode estar apagado como luz do mundo, não é? A luz que é Jesus, ela tem que brilhar dentro do nosso lar. A luz acesa, quando a mulher acende a luz, por que acender a luz? Porque a luz vai constranger. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você ler a palavra de Deus, você vai ver que essa luz, ela vai entrar na tua vida, não é? E essa luz, ela vai mostrar os pontos escuros, os pontos negativos, as sujeiras que pode estar mesmo dentro da nossa vida, dentro da nossa família, como também nosso caráter, no relacionamento interpessoal entre família, entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa. Então é necessário que essa luz precisa ser acesa dentro de nossa casa para nos mostrar aonde nós precisamos limpar verdadeiramente, porque a luz vai mostrar a sujeira, não é? Mas essa luz não vai limpar essa sujeira, porque nós é que temos que tomar atitude
recebendo a luz da palavra do Senhor, ela nos mostrando onde está a nossa sujeira, ela vai nos mostrar onde está suja e nós devemos estar limpando. Essa luz, ela não vai limpar essa sujeira, mas eu e você, como pai e mãe de família, nós temos também algo da parte de Deus, uma autoridade para usar essa luz, para nos trazer limpeza dentro da nossa casa. A luz, quando a mulher acendeu a candeia, meus amados irmãos, a primeira coisa que ela vai ver é a vassoura no cantinho da casa. Porque o texto diz que ela varrendo-a, ou seja, ela pegou a vassoura para varrer a sua casa. Não é? Então a primeira coisa que ela vai ver é a vassoura que estava lá, mas estava abandonada. Eu coloquei no texto sagrado, na lição aqui, que a vassoura é como a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus. Não é? Que para se encontrar a moeda, era necessário, amados irmãos, varrer a casa. Ninguém se procura nada antes de limpar a casa. Para se encontrar valores e perdidos dentro de casa, é necessário varrer. Varrer os cantos escuros, debaixo dos móveis, varrer. Trazendo para o lado espiritual aqui, nós precisamos varrer das nossas vidas muitas coisas, do nosso lar, muitas coisas. E essa vassoura estava lá, mas estava abandonada. Quando a mulher começa varrendo a casa, ela vai tomar uma atitude de varrer a casa. A primeira atitude que ela toma é acender a luz. Ou seja, acender Jesus, trazer Jesus de volta, é colocar Jesus no centro, é colocar Jesus no meio, para que ele comece a clarear as nossas vidas, o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos encontrar essa luz, essa moeda que está perdida dentro de casa. Uma mulher começa a limpeza pelos quartos, e uma vez eu indaguei uma senhora que estava limpando a sua casa, por onde a senhora começa a limpeza da sua casa? Não é pela sala, não é pela sala. Se começa pelos quartos da casa, depois vai para o corredor e termina na sala e na cozinha. É assim que se começa. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que esta mulher, ela vai começar a varrer a sua casa. O que nós precisamos varrer de nossas casas, não é? Devemos começar a limpeza, exemplo, pelo quarto dos nossos filhos, para ver o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, as séries da Netflix, outras coisas também. Quem sabe eles não podem estar vendo pornografia. Dê uma olhada no quarto do seu filho. Veja se não tem revista de mulheres nuas, mulheres peladas, não é? Coisas que venham a trazer algo para a mente deste jovem, para a mente deste adolescente. Então nós vamos ver, meus amados irmãos, que é hora de nós filtrarmos o quarto, fazemos a limpeza no quarto de nossos filhos, para saber o que eles estão vendo, o que eles estão acessando. Amém? Então se começa a varredura pelo quarto dos filhos. Não é? Hoje há uma constatação, não é, de nossos dias, que está nascendo uma geração que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de estudar a Bíblia, que não está nem aí para a escola dominical. Isso é um perigo muito grande, porque está nascendo uma geração analfabeta da Bíblia. E nós precisamos, não é, tomar cuidado, porque hoje, infelizmente, já não existe uma verdade absoluta. Tudo está relativizado. Não existe mais aquela verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Né? O que nós devemos varrer do quarto dos nossos filhos? Vamos dar uma varrida no computador, dar uma olhada lá para saber o que eles estão acessando. Vamos dar uma olhada no celular dele, vamos dar uma olhada no histórico do computador de nossos filhos. Né? A Bíblia diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se todo o teu corpo tiver luz, o teu corpo será luminoso. Mas se o teu corpo tem trevas, porque por causa dos teus olhos, todo o teu corpo será tenebroso. Os maiores consumidores de pornografia está entre a classe de jovens de 12 aos 17 anos. E infelizmente é trágico isso que eu vou dizer. É a primeira fonte de educação primária para muitos jovens e adolescentes. Jó, a Bíblia diz que ele fez um pacto, que ele nunca olharia para uma virgem com intenção impura. Ele fez um pacto, está lá em Jó, capítulo 31, versículos de 1 ao versículo número 2. O Salmo de número 19, verso 8, diz assim que o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Quanto mais o homem dá atenção à palavra de Deus, também em seu caminho será iluminado.
Varrendo o quarto do casal. Começamos varrendo o quarto dos filhos, já falei anteriormente. Entre no quarto, veja o computador, veja o celular, dê uma olhada debaixo da cama se não tem revistas pornográficas ou coisas assim, que nós devemos varrer. Varrendo o quarto do casal. O quarto do casal também é necessário, eu coloco aqui não como uma sujeira, mas algo que pode trazer um problema, que é a morte do sono. Onde o casal, eles vivem de aparência, não é? Onde o casal entra de mão dada na igreja e quando sai da igreja, cada um para o seu quarto, ou cada um no seu cômodo. Ou seja, vira uma verdadeira hipocrisia, uma verdadeira mentira. Então, o que precisa ser varrido do quarto do casal? O sono do divórcio, não é? Ou o divórcio do sono, onde a mulher dorme no quarto e o homem dorme no outro, onde não tem vida conjugal, não tem vida marital, onde não existe uma comunhão, uma felicidade, e esse casamento, essa família pode estar entrando em desgraça, pode estar entrando em uma desestruturação do seu lar. O problema do coleito é outro problema que eu coloquei na nossa lição. O que é o coleito, pastor? Segundo a psicologia, é quando a criança dorme no quarto. Há uma tese de que é benéfico. Há uns que defendem, não é, a criança dormir no quarto. Há outros também que dizem que não, que cada criança tem que dormir no seu quarto. Mas já a psicologia dá pelo menos 2 anos para que uma criança durma no quarto do casal, para se alimentar do peito, o leite materno, e também para a mãe estar olhando constantemente. Um outro fator também que pode levar a criança a dormir no quarto do casal é também a parte social e econômica, onde o pai e a mãe não têm dinheiro para fazer um quarto para todo mundo, dorme todo mundo junto ali. Isso também é um fato, é um fator. O outro fator é as enfermidades, porque tem criança que requer um cuidado melhor e maior por parte dos pais, principalmente da mãe. Esse coleito aqui pode acontecer, meus amados irmãos, de a criança dormindo no quarto do casal, a mãe sufocar a criança virando-se por cima dele. Existem vários relatos no Brasil mesmo de que muitas mães mataram seus filhos recém-nascidos porque morreram sufocados. E eu coloquei o texto de 1 Reis 3,19, onde aquela mulher dormiu por cima do seu filho e ele amanheceu morto. E foi levado até Salomão, para Salomão resolver a questão, resolver aquele problema ali, quando Salomão mandou buscar a espada e mandou cortar no meio. A verdadeira mãe disse, não entrega para ela. Então Salomão disse, entrega para essa outra, que essa é a verdadeira mãe. Então nós vamos ver que o problema do coleito acontece porque a criança dormindo no quarto do casal tira a intimidade do casal. Por isso que o pai e a mãe têm que manter a porta fechada para que ela aprenda a bater na porta, para que ela aprenda a ser educada e não pegarem os pais em momentos de intimidade, porque isso tem acontecido muito também. Então, deve ser varrido do quarto o problema do coleito. Já a psicologia diz que a criança, no mínimo, pelo menos 2 anos de idade, pode ainda dormir no quarto do casal, por causa desses fatores que eu acabei de falar. O que pode ser varrido do quarto do casal também? A pornografia, onde casais, não é, principalmente os homens, têm um problema relacionado à pornografia, não é? Que é o sexo, o cybersexo, aonde como o homem começa a ver a mulher como um objeto, nem como seu verdadeiro amor, começa a fantasiar coisas na sua cabeça. Então, devemos varrer também a pornografia do leito, o quarto do casal, porque vão imitar as prostitutas, vão imitar as aberrações que é feito nesses filmes de ordem explícita. Então, é necessário que o casal também varra a pornografia do seu quarto. Coloquei aqui também que a pornografia tem destruído a confiança, tem colocado obstáculo à intimidade sexual, tem destruído a autoestima do casal, tem degradado as mulheres. A pornografia é a porta de entrada para a infidelidade conjugal, porque leva à fantasia. Uma vez perguntaram para mim, pastor, por que o homem trai? É simples. O problema é a fantasia, porque ele não consegue fazer muitas vezes com a esposa, ele vai cometer com outras mulheres, por isso que ele trai. Agora, a fonte primária de tudo isso é a pornografia para o casal. Um outro problema que eu coloquei no tópico de número 6,
que diz assim que é o problema da TV no quarto do casal. Quando o casal leva a TV para dentro do seu quarto, ele tira a parte da comunicação do casal, das discussões, da DR, discutir relação, aonde ele vai buscar programas sociais, isso vai interferir na comunicação e na socialização do casal. Então é necessário que o casal também tire a televisão do seu quarto, porque vai atrapalhar também momentos de intimidade do casal. Amém? Então vamos ver também que devemos varrer da nossa casa, o tópico de número 7, varrendo da sala da casa. O que deve ser varrido da casa? Eu não vou colocar aqui a televisão como uma aberração, não. Nem quero ser também radical. Nós devemos ter televisão. O que eu coloquei aqui na lição é uma filtragem das programações televisivas, porque as novelas ensinam lesbianismo, o homossexualismo, o ocultismo, não é? A feitiçaria, não é? Leva à nova era, leva à infidelidade, muitos casais traindo o outro nas novelas, nas televisões. Então deve haver um verdadeiro filtro dentro de casa. Temos programas como, por exemplo, eu não sei se ainda está no ar, que era aquele Malhação, e outros programas, quando na Malhação, um casal de jovens se beijando, homem com homem. Isso é de fato muito estarrecedor e nós precisamos varrer da sala da nossa casa esse tipo de programação, não é? Porque vai trazer problemas para a comunicação da família, aonde a sala da casa tem que voltar a ser um local para o culto doméstico, para a leitura da palavra, para a oração. Eu não quero ser radical aqui de tirar a televisão, cortar a televisão. Não, não, de forma alguma. Mas nós devemos filtrar as programações da nossa casa. Também devemos varrer a discussão da sala da nossa casa, onde o casal deve ter a sabedoria de, numa hora de uma discussão, não discutir na frente dos filhos, porque isso vai trazer transtorno mental e emocional, psicológico para a vida do seu filho. O casal tem que resolver as suas diferenças dentro do quarto, fecha a porta, vai discutir lá a relação, vai discutir criação de filhos. É isso que o casal precisa fazer e nunca discutir na frente dos filhos, um gritando com o outro, porque isso vai trazer um mal muito grande para a vida emocional e psicológica do teu filho ou dos nossos filhos. Varrendo também, não é, a cozinha da nossa casa. O que precisa ser varrido da cozinha da nossa casa? Pastor, eu coloquei aqui, amados irmãos, que deve ser varrido, tem muitos casais hoje, muitas famílias, o homem come assistindo televisão, os filhos comem jogando videogame, e a cozinha, a mesa para o judeu, para a cultura judaica, era um momento de interação, era um momento da comunhão, porque quando o homem vai almoçar ou jantar, ele alimenta duas coisas na sua vida. Primeira coisa, ele alimenta o seu corpo físico através de um nutriente por meio da alimentação. E a segunda coisa, ele alimenta a sua alma. É o momento da confraternização, é o momento da comunhão, aonde a família precisa trazer de volta esta dracma que é, amados irmãos, comer à mesa. A família sentado, cada um senta, faz a sua oração, alimenta primeiro a sua alma na oração, uma alma agradecida, agrada muito a Deus. E segundo, o homem vai se alimentar o seu corpo físico com os nutrientes. Então eu quero nessa oportunidade também pedir, nós devemos estar, amados irmãos, trazendo de volta a comunhão à mesa. O que nós podemos também varrer da nossa vida? Vamos varrer de nossos lábios palavras de maldição, não é? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, não é? Como tem cristão nos dias de hoje, famílias amaldiçoando seus filhos, chamando de burro, não serve para nada, não vai dar nada, tu vai ser igual ao teu avô, tu vai ser igual ao teu tio, tu vai ser igual ao fulano. Quem era esse ciclano? Quem era esse Beltrano? Nós devemos tomar cuidado e varrer de nossos lábios palavras que machucam e destroem. Nós precisamos varrer de nossos lábios palavras de maldição, sabe? Abençoa o teu filho. Eu quero dizer que antes de você dizer alguma coisa para uma pessoa, diga a você mesmo. Veja se você vai aceitar aquela palavra de maldição. Isso foi um pensador romano, Seneca, onde ele diz que antes de você dizer alguma coisa a outra pessoa, diga a você mesmo primeiro. Ele diz aqui que nós devemos refletir antes de falar, não é? Nós devemos falar palavras abençoadoras para nossos filhos. Varrendo o pensamento das nossas vidas. Que tipo de pensamento, amados irmãos? Pensamentos adulterinos. Né? Eu costumo sempre dizer, eu trabalho muito a pureza do jovem,
até se casar. Por quê? Porque quando o jovem se mantém puro, amados irmãos, ele vai conseguir muitas vitórias na sua vida, principalmente nessa parte da pureza. Por quê? Existem muitos casais que o homem está no leito conjugal com a sua esposa e ele está pensando nas fantasias lá fora, nas pessoas que ele já teve, nas pessoas que ele possuiu. E isso é algo nefasto, isso é algo tremendo, isso é algo perigoso para a vida do casal. Então, o casal precisa varrer da mente essas coisas, né, esses pensamentos adulterinos, essas fantasias, como muitos casais estão alegando por aí. Então, a Bíblia diz em Mateus 25, 27 e 28, não é? Que se o homem olhar com a intenção impura para uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olhar não é pecado, né? Porque o homem é atraído. Não é? A tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Não é? A atração não é pecado. Agora, o que é pecado, pastor? É a intenção. Porque Jesus fala assim, ó, se o homem olhar com a intenção, aí é onde reside o pecado, onde reside o mal. Então o homem precisa varrer também da sua mente pensamentos adulterinos, sabe? Por quê? Porque da mesma forma que o homicídio doloso começa, amados irmãos, aonde o homem planeja o homicídio, matar o outro, assim também é o adultério. Mesmo sem ele ter deitado com a mulher, ele pode estar pecando em ato de adultério com uma outra pessoa, com uma outra mulher, aquelas que ele andou lá fora. Então precisamos varrer de nossa mente palavra, pensamentos adulterinos, pensamentos que destroem, pensamentos que degradam a alma do ser humano. Então quero dizer que essa outra mulher tomou uma atitude e vai ser a próxima lição domingo que vem. Tome atitude também. Comece a varrer a sua casa hoje. Comece a varrer a sala da tua casa, trazendo o culto doméstico, trazendo a oração, trazendo o louvor. Começa a varrer o quarto do teu filho, veja o que ele está vendo. Começa a varrer a cozinha da tua casa. Começa a varrer o teu quarto, tirando coisas que não agradam a Deus, que tem entristecido o Espírito Santo. Começa a varrer da tua casa muitas coisas que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Essa mulher, para encontrar a dracma, ela teve que acender a luz. Talvez Jesus esteja na tua casa, mas ele está apagado e você precisa acender essa luz dentro da tua casa novamente. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Até a próxima lição.